Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Case Fundace. É um prazer recebê-los aqui. Essa é uma atividade do MBA USP, Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. E hoje nós vamos falar com o Dr. Vinícius de Faria. Ele é fundador e CEO da startup Bem Te Quero 60+. O Vinícius é médico, formado pela Universidade Estadual de Londrina, é psiquiatra e psicogeriatra pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele vem contar um pouco da sua jornada empreendedora e vai abordar um problema relacionado à gestão. Esse problema diz respeito à construção de indicadores para a gestão de pessoas. E esse problema está relacionado à disciplina do módulo de planejamento e provisão de pessoas, do MBA, de gestão de pessoas e organizações sustentáveis. Essa live case é uma atividade da Fundace e, por meio dessa atividade, os alunos têm a possibilidade de acompanhar. Eles analisam o caso que é tratado aqui nessa live, que fica gravada para todos poderem consultar posteriormente. Então, os alunos analisam o que for tratado aqui, analisam as causas raiz desse problema por meio de algumas ferramentas de gestão. Em seguida, eles analisam o que existe de possível aplicação de solução a esse problema e apresentam um relatório, então, por fim, é uma atividade do curso, né, uma atividade de cada módulo, em que eles analisam as causas raiz do problema, propõem soluções e analisam os pontos positivos e os pontos negativos dessas soluções e são avaliados por isso. É uma forma, na realidade, de pôr a mão na massa, né? De aplicar o conhecimento que eles estão tendo ao longo do MBA. E sem mais delongas, eu quero trazer o nosso convidado aqui, Vinícius. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fred. Valeu. Boa tarde, pessoal que está assistindo, que vai participar aqui com a gente. Antes de tudo, uma honra estar aqui com vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Espero que seja um tempo aí bastante proveitoso para todos. Que legal, sem dúvida, porque a gente tem muita história bacana para contar, né, cara? Ô, Vinícius, então vamos lá. Vamos fazer uma pequena introdução aqui. Eu disse no início, né? Você é médico. O que te levou, em primeiro lugar, o que te levou a cursar medicina? De onde veio esse gosto, essa ideia? Rapaz, acho que foi um negócio bem natural, assim. Eu não tenho familiar, meus pais, né, não são médicos. Meu pai é veterinário, minha mãe é vendedora. Tenho tios médicos, né, por parte de pai, mas que não exerceram assim uma grande influência nessa decisão. Eu acho que deve ter sido alguma coisa que eu vi e botei na cabeça que queria ser médico e fui carregando esse sonho aí desde criança. O que eu lembro, assim, de fato, foi em algum momento da minha adolescência ali, ver uma cirurgia cardíaca na televisão e aquilo ali, nossa, eu me lembro de ter ficado encantado e entrei na faculdade querendo ser cirurgião cardíaco. Mas logo nos primeiros meses, assim, no primeiro ano da faculdade, eu percebi que o perfil de cirurgião não batia muito com o meu jeito, assim, e fui vendo que, embora gostasse, estudei cirurgia, assim, bastante na faculdade, o meu perfil batia mais com o perfil clínico. E até que depois que eu fui ter contato com a psiquiatria e me encantar com a psiquiatria e futuramente depois com a psicogeriatria, né, que é a subespecialização que eu dei sequência depois. Você é formado pela UEL lá no Paraná. Você é paranaense? Você vem de lá? Sou nascido no Paraná, vixe, aí deu um monte de volta. Morei um tempo no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, fui parar em Santa Catarina. Meu pai viajava bastante nessa época. E aí depois eu me considero de Jaboticabal. Meu pai veio para fazer mestrado, acabou fazendo doutorado na Unesp de Jaboticabal, né, na área de veterinária e zootecnia, e a gente ficou por aqui. E fazer a faculdade na UEL foi uma coincidência. É. Tá, mas tudo bem, vamos lá. O caminho natural, então, de alguém que faz medicina, ou é clinical, é fazer cirurgia e tal. Mas, bom, primeiro conta pra gente a tua especialização, psiquiatria e psicogeriatria.
Certo. Confesso que eu não conhecia. Psicogeriatria eu nunca tinha ouvido falar, achei muito interessante. Explica um pouquinho o que te levou a fazer essas especializações e no que consiste a psicogeriatria. Legal. Você sabe que mesmo entre os médicos, assim, até entre os psiquiatras, às vezes fala psicogeriatria, o pessoal não conhece. E isso é interessante porque tem bastante a ver assim com o surgimento da ideia da Bem Te Quero 60 mais. Ah, nesse processo, né, quando eu falei, putz, eu não tenho perfil de cirurgião, né, vou procurar alguma coisa na clínica, né, que eu me interesse mais. Ah, antes da psiquiatria, até o que mais me chamou a atenção foi a geriatria, né, que aí é uma especialidade clínica especializada, né, no adoecimento das pessoas mais velhas e no cuidado integral, né, com os mais velhos. Antes da psiquiatria. Aí quando eu conheci a psiquiatria, aí, putz, me apaixonei pela psiquiatria e aí decidi, isso foi lá por volta do terceiro ano, que iria fazer psiquiatria. Ah, no, no final do curso de medicina, eu lembro de já ter comprado um livro sobre gestão de consultório, que é algo que é zero, assim, né? Acho que não só na medicina, talvez outras profissões, né? Que a gente aprende, né? A parte técnica, mas não vai estudar nada em relação ao mercado, ao exercício da profissão, né? Nesses aspectos, né? De gestão e tudo mais. E eu lembro de ter comprado um livro e achei bem bacana, comecei a estudar aquilo. Tá. Fui fazer psiquiatria, aí já na residência de psiquiatria eu descobri que existia a subespecialização, né, que é a psicogeriatria. Eu falei, pronto, agora eu me encontrei, né, já tinha essa paixão pela geriatria, depois da psiquiatria, falei, poxa, fazer a psicogeriatria faz todo sentido. E é uma área de intersecção, né? Então a gente estuda na psicogeriatria, junta, né, a formação do psiquiatra, aí a gente estuda bastante coisa da geriatria, de neurologia, e onde eu fiz, né, a residência lá na Unifesp, em São Paulo, na Federal, tem um estímulo muito grande ao trabalho multidisciplinar e multiprofissional. Então, todas as especialidades e mais pessoal da psicologia, terapia ocupacional, fono, odonto. Então, era comum, tinha um ambulatório lá que a gente tinha, às vezes, sem exagerar, assim, tinha uns 10 profissionais juntos, né, fazendo o atendimento, depois ia discutir o caso. Então, esse trabalho multi sempre me acompanhou. E aí depois, né, já com consultório, fazendo consultório, eu e a Júlia, né, minha esposa, que é médica, também oncologista, também de Jabuticabal, fez o El também, depois a gente foi para São Paulo, a gente namora desde de adolescente. Aí a gente fez uma mentoria de gestão de carreira médica, que foi ali também que foi um ponto de virada que trouxe para a gente, né, um pouco ali de conhecimento de gestão, de marketing, né, de como lidar com as finanças e também plantou a sementinha ali da possibilidade, né, de a gente poder expandir a nossa atuação. Então, ali comecei a ter contato também com inovação, com tecnologia, mas ficou, né, ali, sim, isso serviu muito para o consultório. Aí, quando veio pandemia, que é aí que a coisa pegou mesmo, né? E aí foi essa mudança de chave aí para ser fundada a Mente Quero. Interessante que você falou que você buscou conhecimento sobre gestão, né? Você falou do livro lá que você comprou. Sim. Eu sou formado em direito, sabe? E eu advoguei um tempo e depois eu acabei resolvendo mudar de área, voltei a estudar administração. Mas enfim, o que eu quero dizer? Profissionais liberais, via de regra, fisioterapeuta, o médico, advogado, dentista, enfim. A gente aprende muito na faculdade a técnica, mas eu não aprendo absolutamente nada de gestão, né? E a gente cai no mercado tendo que administrar pessoas, que gerir um negócio, que precificar e que fazer compra, enfim, a gente é demandado da gente uma série de atividades que a gente nunca aprendeu, né? E Exatamente. como é que foi, então, para você, quando começou a ter contato com essa história de empreendedorismo, o que isso te abriu na cabeça? Então, eu gostava, eu comecei a gostar desde aí, porque para mim
eu comecei a perceber que eu tinha muita satisfação assim, em planejar. Então, sempre fui muito curioso, né? Acho que partir, né, de ter comprado esse livro, de ver coisas que estavam fora ali do currículo, tem a ver com essa curiosidade e de estudar assim as coisas. Eu sempre gostei muito da visão geral das coisas e não muito de ir no detalhe. Então sempre gostei de um conhecimento abrangente, assim, ia estudando muita coisa. E aí ter contato com a gestão foi bacana, porque assim, aprender a planejar melhor. Então, eu lembro bem de montar o primeiro consultório, né, de ir lá planejar, fazer dados epidemiológicos, né, de ver como é que ia ser para expandir depois. Isso antes até desse curso, né, dessa mentoria de gestão aí de carreira médica. Então foi muito legal e de ver outras possibilidades, né, de trazer um olhar diferente e daí de ver na prática de como é que isso facilita o nosso dia a dia no sentido de permitir um exercício melhor da profissão, né? Então, isso me possibilitou, por exemplo, assim, desde o começo do trabalho, né? De me posicionar da maneira que eu queria, então de conseguir uma condição legal de trabalho no consultório próprio, atendendo particular, de ter uma agenda organizada, de conseguir ter uma remuneração, né, que eu considerava condizente com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu estava oferecendo. Isso, o primeiro consultório foi em Jabuticabal, né? Depois de fazer um consultório em Ribeirão, depois o segundo consultório. Então, isso ajuda, né? Acho que traz uma liberdade de a gente poder exercer mesmo a nossa profissão em condições mais adequadas, né? A medicina mudou muito, né? A gente percebe assim, de quando eu entrei na faculdade, 19 anos atrás, né? Entrei na faculdade em 2005, do que o pessoal já falava do que era a medicina antes, a gente já pegou uma época diferente, hoje está tudo completamente diferente, então aquele pessoal tinha a ideia, né, de que, poxa, a medicina, o cara vai nadar no dinheiro, isso já passou essa época, então quem não se preocupa, né, em ajustar ali os detalhes, né, para poder fazer né, seguir uma carreira aí mais organizada, mais produtiva, fica bem mais difícil, né, de se colocar no mercado mesmo e trabalhar aí direitinho. Legal. Bom, e aí você então estava contando, na época da pandemia você já estava clinicando, como é que era? Você trabalhava sozinho, a tua esposa trabalhava contigo, como é que era a estrutura tua? Boa. Puxa, na época, ó, foi interessante, porque eu tinha acabado de inaugurar um consultório novinho aqui em Ribeirão, então eu tive o primeiro consultório, que era numa policlínica, com vários outros médicos que atendiam lá, e vi a necessidade de ir para o consultório sozinho, justamente pensando em mais qualidade, principalmente mais privacidade para os meus pacientes, né? E aí montei um consultório num prédio comercial, tá, putz, fiz um consultório lindo, né? Uma sala alugada, mas fiz o consultório pensando num plano ali num plano de 5 anos para depois comprar essa sala, fiz como se fosse para ser meu mesmo ali, né? O consultório foi inaugurado na segunda semana de março de 2020. Já estava usando álcool gel, máscara ainda não estava usando. Mas como é que fala? As primeiras notícias da pandemia, né, começaram a surgir no meio da obra. Comecei a obra em agosto, setembro de 2019, e aí as notícias no meio da obra, aí todo mundo tem aquela ideia, isso aqui não vai chegar aqui, vai chegar aqui fraquinho. Ninguém ia parar uma obra no meio do caminho. E tocamos a obra, né? E terminamos o consultório. Aí deu final de março ali, já tava aquela coisa, né? Aí o caos se instalando. E meus pacientes, né, pela psicogeriatria, maioria é pessoal mais velho, grupo de risco. E a Ju, oncologista, né, ela trabalha numa clínica, os tratamentos oncológicos não pararam, então ela ia para a clínica todo dia normalmente. Nessa época a gente não tinha filho ainda. E a minha decisão foi, eu falei, não, eu saindo de casa, posso colocar meus pacientes em risco, vou atender online. E foi legal porque eu já tinha tudo praticamente pronto, assim, meu prontuário sempre foi eletrônico, minha receita já estava pronta para ser eletrônica, já era, já imprimi, já fazia em PDF, então já estava pronto para assinatura eletrônica.
meu sistema de gestão, meu ERP já estava na internet, meu escritório de contabilidade lá de São Paulo já era tudo pela internet, minha secretária já estava acostumada a trabalhar com o Trello, a gente já sistema, tudo. A única coisa diferente foi escolher a plataforma para fazer a teleconsulta mesmo, né? Então isso foi uma vantagem. E assim foi, né? Nos primeiros 2 meses ali, os pacientes, né, achando, não, daqui a pouco volta, tal, então acabou dando uma queda nos atendimentos, mas depois o pessoal viu que a coisa era séria mesmo, e as questões da saúde mental aumentando, e aí eu fui atender presencial de novo em novembro de 2020, assim, fiquei praticamente o ano todo lá em casa, e aí, né, em casa foi tendo mais tempo para pensar em coisas diferentes. Nessa época eu estava fazendo um MBA, estava fazendo um MBA de gestão empresarial pela GV, não lembro exatamente, acho que foi depois da pandemia que eu comecei a fazer. Eu tinha começado ali mais ou menos por junho mesmo, ali, no meio da pandemia. E aí, em setembro de 2020, que a ideia da Mente Quero começou a permear nossas cabeças, eu e a Ju começamos a planejá-la. Essa informatização tua, do teu business, do teu negócio até então, certamente isso te colocou à frente, eu acredito. E eu acredito também, do que eu conheço, que não é muito comum no meio médico ter tanta familiaridade ou afinidade com ferramentas de informática, não é não? Rapaz, impressionante, viu? Porque mesmo depois de passar da pandemia, ainda vejo colegas assim, né, de pegar às vezes receita escrita à mão, né? E vocês vão concordar comigo, letra de médico não é a melhor, né? Mas é uma coisa assim, interessante, viu? Não sei, talvez por questões históricas, né? As próprias instituições, né? De ensino, os hospitais levaram um tempo maior para aderir a essa informatização, né? Eu cheguei a trabalhar depois de formado já em hospitais que já tinham tudo eletrônico, mas eu não sei, não sei te falar exatamente em números assim, mas eu lembro que logo quando começou a pandemia, a maioria dos colegas teve que correr atrás assim para se adequar, foi mais abrupto. Eu lembro que talvez ali em maio foi o primeiro congresso de gestão médica online e tal, na América Latina, e aí eu fui até o pessoal dessa mentoria que organizou, eu fui convidado para contar a experiência e tal, mas não tem muito como fugir, né, cara? Acho que a tecnologia, a praticidade que traz, a segurança para o profissional, para o paciente, a agilidade, puxa. O próprio CRM tinha restrições quanto à telemedicina, né? Exatamente, bem lembrado, Fred. Olha, pouquinho antes da pandemia, em 2019, ali, tinha tido uma questão do CFM, né, o Conselho Federal, que tinha aprovado meio na correria lá a telemedicina. Os médicos não gostaram, né? E tudo bem, foi um negócio meio na correria, assim e tal. Eu, na época, não dei muita bola, fiquei neutro, falei, bom, o que tiver que ser, vai ser tal. Nem se falava em pandemia. Mas quando veio a pandemia, foi aquela coisa, é o que tem para fazer, né? E aí a gente vai aprender na marra que é uma coisa que funciona, né? Que seguindo, né, algumas regras, né, questões éticas ali, puxa, salvou, além de ter salvado a vida de muita gente, muito paciente, salvou muito profissional, né? De continuar sendo um meio ali de exercer a sua profissão. E hoje é um complemento, né? Então, eu ainda, quando atuava como médico, né? Depois vou contar, depois eu parei, mas em determinado momento decidi fechar o consultório presencial, fechei os dois, fechei o de Jabuticabal primeiro e depois o de Ribeirão, porque metade dos pacientes queriam continuar sendo atendidos online, e para mim a especialidade tudo bem, né? Na maioria dos casos dá. E aí já não fazia sentido mais manter uma estrutura física, né? Custosa pra caramba. E aí passei a atender 100% online, depois a gente quero, né? Foi exigindo cada vez mais, e aí de tomar a decisão de deixar de clinicar e virar gestor 100%. Legal, já chegamos aí. Bom, aí nesse contexto, então, nasceu a Bem Te Quero 60+.
Que problema a Bentquero 60 mais resolve? Então, aí é uma história interessante porque a Bentquero surgiu de problemas nossos do dia a dia, assim. Então, a dor que a gente percebeu dos nossos pacientes, de uma necessidade, né, crescente por atendimento de saúde, né, durante a pandemia, principalmente nos primeiros meses ali. E não sei se vocês lembram, mas o pessoal até fazia piada assim, né, que os mais velhos não queriam ficar em casa, né, iam para a rua e o pessoal queria manter sua rotina, queria ir para os seus atendimentos de saúde, queria fazer sua atividade física, queria se encontrar, queria ver a família. Então, essa demanda, né, não só continuou, mas aumentou durante a pandemia. E nessa jornada, minha e da Júlia, né, de gostar, né, de fazer esse acompanhamento do paciente multiprofissional, multidisciplinar, a Júlia, como oncologista também, né, desenvolveu isso, né, na vida dela, na carreira dela. E quando a gente falou que a gente vinha aqui para Ribeirão, é, era brincadeira assim, dizendo, vocês estão ficando louco, tem muito médico em Ribeirão, vocês não se formaram lá, vai ser difícil. A gente falou, não, a gente vai encarar o desafio. Então a gente precisou, desde o começo, conhecer muita gente, visitar muita gente, apresentar nosso trabalho, né, nos apresentarmos e ir construindo essa rede de contato. Aí que chegou um ponto que a gente tinha uma rede boa de contatos e virou referência assim, para alguns colegas e familiares, amigos. Quem que você indica para isso? Quem que você indica para aquilo e tal? E aí, na pandemia, isso se intensificou. Então, os nossos pacientes precisando, pessoal pedindo indicação para a gente, e aí já não tinha mais a possibilidade de visitar as pessoas, né? E quem não estava bem posicionado na internet, não tinha como a gente saber se estava atendendo, se não estava, onde é que estava. A gente, poxa, por que a gente não. Ah, boa então. O Paulo Formigueri, grande parceiro, desde ali do comecinho da Medicare. Entusiasta de tecnologia também, de inovação. E aí a gente falou, poxa, por que a gente não faz isso online? Aí começou a sementinha da Medicare. Então, a gente vendo, né, as dores dos nossos pacientes e as dores dos profissionais. E aí a gente falou, poxa, vamos estudar isso. E a gente foi ver, não tinha nenhuma plataforma, não tinha nenhuma ferramenta que fizesse essa que é a curadoria, né, que a gente faz, as seleções de profissionais que de alguma maneira são especializados, né, no atendimento ao público 60 mais. A gente falou, puxa, vamos levar isso aí para frente. Aí a gente foi encontrar as maneiras de colocar a Benchquera no ar. Então, o que a gente resolve? A gente facilita para a pessoa que precisa, né, de um cuidado especial, e aí ao longo do tempo a gente foi modificando, né, aprimorando isso, voltado para uma longevidade ativa, né, uma longevidade saudável, e para o profissional, né, que uma vez especialista, né, ou especializado no atendimento ao público 60 mais, consegue um canal ali, né, de divulgação do seu trabalho, de posicionamento, de valorização, de fazer um marketing legal que alcance, né, essas pessoas e os familiares. Então é isso que a Benchquero faz. Legal. Vocês tiveram, né, uma experiência muito bacana em ambientes colaborativos de inovação, né, o que a gente chama de inovação aberta. Como é que foi a tua experiência nesse ecossistema para o pessoal que está assistindo a gente? A inovação aberta, ao contrário daquela forma de inovação tradicional, em que é fechada, em que ela acontece dentro da empresa, inovação aberta, você troca muito com o meio, com o ecossistema, e tem colaboração de muitas de empreendedores, de outras empresas, aprende com os erros dos outros, passa por mentorias, enfim. O que isso trouxe de valor para vocês e como isso ajudou a impulsionar a empresa? Legal. Tem um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, né? Então, quando a gente lançou a Benchquer, a gente ignorava muitos desafios, assim, né? Poxa, a gente foi estudar, a gente fez uma consultoria, juntamos um pouquinho de conhecimento que a gente tinha ali e falamos, putz, vamos botar isso aqui para funcionar, né? E durante o nosso primeiro ano, a gente tocou muito na raça, assim, sozinho, indo aprendendo, juntando material que a gente tinha feito na mentoria. Aí nessa época eu comecei a consumir material da Startse, o G4 ainda não, G4 Educação ainda não tinha nessa época. Então da Startse, como é que chama? Startups.com, pegando material.
E aí um colega médico, o Dr. Leon, cardiologista, pouco tempo depois ele lançou também um aplicativo aqui em Ribeirão para agendamentos de consulta no geral e parcerias. E aí ele falou do Supera, eu já havia estado no Supera, participando de um projeto, uma outra coisa, mas não lembrava do serviço que o Supera tinha de membership. E ele me indicou o membership, aí entrei, né, e como membro, né, você participa de alguns eventos, tem acesso a algumas informações e tal, e aí, nesse meio tempo, abriu, né, vaga para o processo seletivo para incubação de empresas e de startups. E aí a gente conseguiu, a gente foi aprovado, né, na nossa primeira tentativa. Então, em maio de 22, aí exatamente um ano depois, né, do surgimento da Benchquero, a gente estava incubado. E aí, cara, incubar é muito bom, porque, como o nome diz, né, numa incubadora, você está num ambiente ali protegido para aumentar suas chances de sobrevivência, né? Então, ter acesso ali a toda a infraestrutura do Supera, né? Todos os escritórios que tem, né? Então, para registro de marca, para auxílio jurídico, as mentorias, né? E as trilhas que eles fazem, né? Que tem as trilhas programadas ali com outras startups, né? Vivenciando dores igual a nossa, foi muito bacana. E aí, não lembro exatamente em que momento, um dos nossos mentores, foi o Rodrigo, falou assim, cara, falou pra gente, né? Falou, quem dá certo participa de mais de um ecossistema. Então, vai procurar ecossistema, vai fazer aceleração, vai fazer programa de Open Innovation e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, putz, preciso começar a estudar, né? Isso aí, ver quais que são. E aí, pedindo auxílio lá pro pessoal, e falou, vamos começar aqui por Ribeirão. E aí foi que a gente foi se expondo, né? E participando, indo participar de feira também. E aí que hoje, né, eu estou falando que vocês, a gente está no nosso escritório, que é aqui na fábrica, no Instituto SEB, que já foi uma aceleradora aqui, hoje é um coworking. A gente começou a participar do DABI, aí participamos lá do programa de inovação aberta, Start Me Up, outras coisas que a gente foi ver internacional, fomos fazer uma viagem para o Vale do Silício, eu e a Ju, agora em setembro, conhecemos aceleradoras lá. Na sequência, a gente já engatilhou que está chegando a hora agora em meados de março, a gente vai fazer um processo de aceleração lá do Vale do Silício, vai ser prioritariamente online, mas vai ser com a turma de lá. Então, a gente viu que tinha um caminho para ser trilhado por lá, a gente quer experimentar esse caminho. Então, putz, acho que foi o melhor conselho assim, que a gente já teve enquanto mentoria, né? De explorar os ecossistemas e conhecer gente, se conectar. Eu estou aqui hoje, né, Fred, por esse motivo, né, de a gente se conhecer lá no Dabi, e falo que, putz, lá é um lugar fantástico. Assim, a última vez que eu fui lá, não foi a última, mas que eu fui lá participar da turma nova que estava chegando no Start Me Up, eu falei isso pro pessoal. Uhum. E aí, a hora que eu falo que, né, você vai lá e conhece muita gente, tal, muita conexão. Da hora que eu tava lá na área 51 e falei tchau pro pessoal, até conseguir sair pro estacionamento, que é o quê? 100 metros ali, se for muito, eu demorei 1 hora para chegar, porque o que fui encontrando, não, sem brincadeira, eu fui encontrando de gente, bate-papo aqui, bate-papo ali, é um negócio fantástico, assim. Então, estar em ambientes, né, de inovação, de ambiente colaborativo, poxa, é fundamental, assim, para o empreendedor, né, para a startup que quer crescer. Não tem, muito legal. O network é fundamental, né? Uma coisa interessante é que eu ouço muita gente falar, não, porque eu tenho uma ideia, eu vou fazer, mas eu não vou contar para ninguém, para não roubarem minha ideia. É justamente o contrário, né, cara? Porque se tiver que dar errado, que estresse isso antes, né? E se alguém pegar a ideia e fizer antes que você, cara, que bom, porque teve mais capacidade de fazer antes de você. E aí, exatamente. Não vale nada, né? Se você não tem a execução, do que adianta, né? Até porque todo mundo, né, que tem a primeira ideia e não é do meio, igual foi o nosso caso, tem esse pensamento no começo, né? E aí você vai ver que a tua ideia geralmente é uma porcaria para a maioria das pessoas. Assim, ninguém vai gostar da tua ideia, porque as pessoas não estão enxergando sobre o teu holofote, né, do teu prisma. Então, a maioria das pessoas não vai dar bola para a tua ideia, né? Ou né, vão falar, tá bom, legal, tal.
E só faz sentido, de fato, a execução se aquilo ali tiver no teu plano de vida, né? Fazer sentido para você, porque o tanto de energia que você vai ter que gastar, né? Você vai ter que pôr dinheiro, você vai ter que abrir mão, às vezes, de uma carreira e tal, não é de uma hora para outra, né? A não ser que seja uma ideia que, de fato, alguém que já é grande e tal, mas mesmo assim, hoje as grandes companhias preferem, né, fazer exatamente um Open Innovation com uma startup, ou comprar uma startup do que fazer do zero, né? É muito mais prático e mais barato. E nesse contexto aí que você está falando, Vinícius, de esse momento de transição, de você falar, porra, eu vou deixar de clinicar e eu vou me dedicar 100% à empresa. Cara, esse momento de transição é dificílimo, não é não? Conta um pouco a tua experiência. Nem me diga, cara. Putz, igual meus amigos falaram na época, é queimar os navios, né, e deixar tudo para trás. É difícil pensar em voltar, né? Mas o que aconteceu assim, foi tomar a decisão, né? Pensar sobre isso foi difícil, mas depois as coisas vão se clareando e foi ficando tudo mais fácil, porque eu estava numa encruzilhada, assim, o consultório sempre demandou bastante de mim. A Bentiquero, né, nasceu como um teste, então, né, não foi exatamente é, linha por linha do livro, né, da fundação de startups, como é que você faz uma startup, mas a gente conseguiu colocar em prática bem rápido, né, e começamos só eu e a Ju, trabalhando no comecinho, e aí tem tudo a ver depois com a nossa formação da equipe, mas chegou um ponto que, assim, eu não conseguia estar o tempo e com a energia necessária que precisava na Bentiquero para, de fato, ter uma velocidade, né, suficiente do que a gente precisava, e já estava começando a ter situações no consultório que já não estava naquele clima gostoso, né, que eu falei para vocês, de trabalhar nas condições adequadas. Então, em termos de eu precisar me atualizar, sai coisa nova toda hora, tem eventos, né? Então precisava em evento de psicogeriatria, precisava em evento de empreendedorismo, né? Evento de startup. Sai um remédio novo, pô, preciso parar, ler aquele remédio, entender, estudar. Paciente, eu sempre trabalhei totalmente acessível aos meus pacientes. Então, meus pacientes sempre tiveram meu celular, né, contato direto comigo. Às vezes por mais que eu deixasse um tempo na agenda só para Bentiquero, às vezes eu estava num dia de reunião e paciente precisando de mim, então tinha que parar a reunião, ir para o paciente, e aí, então assim, gerava muito conflito, sabe? E aí eu falei, poxa, se eu ficar nessa, eu não vou, né, eu vou declinar a minha qualidade no consultório e não vou dar a velocidade que eu preciso na Bentiquero, aí não está fazendo bem nenhum nem outro. Preciso tomar uma decisão, né? E aí foi, né? De falar, poxa, acredito na Bentiquero, acho que a, a nossa a nossa proposta de valor já estava validada ali, né? Uh, e temos um caminho para seguir. E mais do que isso, eu gostei, né, do papel de gestor. Acho que era sei lá, uma qualidade minha, uma coisa minha ali que estava ainda sendo subutilizado, né? Não era algo que me passava pela cabeça de criança, de adolescente. Pelo contrário, às vezes até tinha um preconceito assim com a vida corporativa e, cara, eu me via ali empolgado e gostando de estudar as coisas e tal. E aí o que eu botei assim no papel foi, poxa, se pensar desde adolescente, né, quando eu comecei ali cursinho, né, o colegial, a me dedicar, eu falei, putz, faz 20 anos que eu estou me dedicando à medicina, eu acho que encontrei ali, consegui fazer coisas bem diferentes, né, o consultório novo era muito legal, tinha muita coisa bacana, assim, embora tenha sido utilizado por pouco tempo, mas eu falei, poxa, acho que eu já fui feliz aqui, consegui ajudar bastante gente, fiz bastante coisa, tentar um negócio diferente não tá errado, não. E aí, né, é lógico, família, né, principalmente, pô, vai deixar de ser médico, os amigos, mas tive muito apoio aí, né, poxa, não me vejo fazendo outra coisa hoje, assim, acho Legal. que estamos num caminho muito empolgante, e os conhecimentos que eu tive, né, como médico são fundamentais, assim, tá, traz até valorizado, assim, no mercado, né, tem os founders, né,
técnicos, né, da área em que a Benchquero atua, né, faz bastante diferença. Então, é um diferencial, sem dúvida, sem dúvida. é, Mas, bom, então a gente está chegando, né, no momento de falar um pouquinho do problema que é a construção de indicadores de gestão. Vamos lá. Ô Vinícius, me conta como é que a Benchquero está hoje, conta um pouquinho, resumidamente, um pouquinho da história startup, você é o empreendedor, né? Você sozinho, depois quem que foi chegando, como é que foi construindo isso? Como é que está hoje a Benchquero? legal. De trás para frente, hoje a gente tem uma equipe com 6 pessoas, contando eu e a Ju, né? Então nós temos 2 gerontólogas que trabalham com a gente, uma estudante de administração, que são a Bianca e a Carol, a Dai, que era estagiária lá do Supera, né? Estava terminando o contrato dela de estagiária, a gente trouxe ela para a Benchquero. Ela trabalha na gestão administrativa, né? Auxiliar administrativa. E temos um desenvolvedor que trabalha part-time na Benchquero. Então, são 6. E aí tem bastante terceirizado, né? Equipe grande de marketing terceirizado, tem pessoal do financeiro, jurídico, a própria construção da nossa tecnologia hoje também está terceirizada. A gente está aí entra, né, de como a gente está gerindo a equipe para fazer uma transição gradual, né, da construção dessas equipes de acordo com a nossa necessidade de crescimento, né? Então, como é que começou? Cara, foi frenético, assim, foi uma coisa doida, porque a gente começou a pensar a Benchquero em setembro de 2020, e em maio de 21 a Benchquero estava no ar. Então a gente pegou uma plataforma de marketplace, chamamos gente para ajudar a gente a configurar essa plataforma, a gente foi atrás dos nossos primeiros clientes, né, que eram os profissionais, que são os profissionais que pagam para estar na plataforma, o usuário final não paga nada. Fomos atrás dos primeiros clientes, vai fazer, né, aprender a fazer pitch de vendas e tal, aquela coisa. E a gente fala, pô, a gente tem que ter gente para lançar a plataforma, né? Não dá para lançar a plataforma vazia. E aí já tinha data de lançamento, 12 de maio, vamos chamar a gente. E foi indo, deu tudo certo. Bom, primeiros funcionários da Benchquero, eu e a Ju, e aí atendendo o consultório, aí já tinha ali um suporte de WhatsApp, porque por mais simples que a gente, né, sempre quis que a Benchquero fosse, gerava dúvida, o pessoal enroscava, dá bug até hoje na plataforma, então tem que ter um suporte ali via WhatsApp, e o suporte era eu, então nos horários da consulta ia lá, tal, e respondia. Acho que na primeira semana de lançamento, não tinha feito nenhum agendamento ainda pela plataforma, veio uma pessoa querendo agendar dentista e não estava conseguindo fazer. Não, mas eu preciso e não estou conseguindo, e eu tentando explicar, e a pessoa, não, eu preciso. Eu falei, cara, não posso perder esse agendamento. E aí eu fui lá e criei um login, né, com um e-mail da Benchquero, para ser um login de suporte, para através desse login eu conseguir fazer o agendamento para a pessoa e fazer a conexão dela com o profissional. Então, eu digo que aí nesse Se Vira dos 30 surgiu o nosso serviço de suporte, né? Ao cliente. Aí a gente começou desde cedo a ver a importância de ter um time de sucesso do cliente, como a gente lida com o cliente profissional, né, que é quem plataforma, que é o cliente B2B. E o usuário final, né, que é o nosso cliente B2C, a gente precisou integrar isso e cuidar dessas duas jornadas aí. Então, aí em agosto de 2020, a Bianca, agosto de 2021, né, a gente já tinha lançado em maio de 2021, a Bianca, que é gerontóloga, conheceu a Benchquero através das redes sociais e gostou do nosso jeito de trabalhar, e ela pediu uma reunião com a gente. Ela trouxe uma apresentação assim muito legal da leitura que ela fez da Benchquero e de como que ela, enquanto gerontóloga, poderia ajudar. E foi muito bacana, assim. Terminou a reunião, a Bianca estava contratada, a gente falou, sentir, precisa de você aqui para trabalhar com a gente. E aí ela veio, né, para começar a formar o nosso time, né, de sucesso do cliente. Ela começou fazendo essa parte do suporte, que já estava corrido para mim. Aí depois o contato dela com os clientes B2B foi tão, né, intenso assim, que ela passou a fazer a gestão do sucesso do cliente B2B. A gente contratou outra gerontóloga, que na época foi a Daiane, hoje ela não está mais com a gente, depois veio a Carol, e focamos em primeiro em sucesso do cliente, né?
E aí, mais para frente, mesmo, né, já tendo saído do consultório, uma demanda grande por questões burocráticas, aí a gente chamou a DAI para fazer a parte administrativa, e agora a gente está construindo a nossa própria plataforma, mas aí montar um time de TI do zero é uma coisa super complicada, a gente não tem sócio, né, de TI, então a gente trouxe o primeiro integrante, que é o Matheus, para fazer a ponte com a software house, a gente está dando super certo, está sendo super legal, a gente está construindo a plataforma própria, e agora a gente já tem uma noção maior do tanto que a gente vai precisar de gente para dar sequência, né, para rodar a plataforma mesmo, para fazer a gestão dela no dia a dia, e de pessoas, né, focadas em produto, pessoas focadas em qualidade, desenvolvedores. O marketing, a gente vê, né, a necessidade de ter gente do marketing também na equipe interna. Enfim, a gente tem uma previsão aí de até o final do ano ter 12 pessoas, pelo menos, assim, sendo conservador, trabalhando com a gente. Legal, legal. Isso no contexto de que a startup ela precisa ser enxuta, né? Ela precisa ter uma estrutura enxuta, então, ou seja, vocês estão realmente precisando de gente, né? Para tá aumentando o quadro, vocês estão precisando. Agora, construção de indicadores para gestão de pessoas. O pessoal que está assistindo a gente aí, eles vão analisar as causas raiz desse problema, dessa dificuldade, na realidade, esse desafio, né, de se construir indicadores. Perfeito. E para ajudar o pessoal, me conta uma coisa, que valores que vocês defendem, que valores que vocês vivem dentro da empresa? Eu sei que vocês têm uma cultura participativa, vocês têm uma hierarquia flat. Conta um pouquinho como funciona essa relação de vocês com o quadro, com a equipe. Boa. A gente parte do princípio, né, pessoal, assim, de primeiro, de que tudo que a gente faça, né, seja num fluxo assim de trazer conhecimento para as nossas ações práticas do dia a dia. Então, no final do dia de trabalho, a gente tem que falar, puxa, isso tem que significar mais qualidade de vida para a população madura e também mais praticidade, mais qualidade de vida para o profissional, né, que é nosso parceiro, nosso cliente na Benticare. Então, a gente sempre está com esse olhar, né, de melhorar a condição de vida das pessoas. Isso, para quem trabalha com saúde, acho que fica mais fácil, né, e gerontologia, então a gente vê um espaço muito grande, né, para ampliar a equipe com gerontólogos, que é uma carreira bem ampla, né, com uma formação bem ampla, com um olhar, né, de atenção à longevidade, ao envelhecimento. E aí isso, né, os valores da Benticare construído nisso de ajudar as pessoas, que a gente entra, né, com a nossa questão do olhar empático, né, tanto para os nossos clientes B2C quanto B2B, a questão da transparência, né, da clareza de trazer as informações, isso a gente aplica para a nossa equipe de tentar, né, ter as informações ali o mais disseminadas, o mais transparente possível. A questão da cordialidade, isso o trato cordial com os nossos clientes como um todo, o trato cordial na equipe, a questão de qualidade de vida é algo primordial, então é algo que a gente fala, poxa, num ambiente de startup, né, não pensando no ambiente corporativo como um todo, mas no startup, que é um ritmo mais acelerado, a gente fala, poxa, a gente não tem tempo a perder, né, mas a gente também não precisa apressar as coisas, então a gente prioriza a questão, né, de que está todo mundo bem, trabalhando com o ritmo adequado, com as ferramentas adequadas, né, com o suporte adequado, para que a nossa, né, qualidade de vida, de fato, transpareça aquela qualidade de vida que a gente quer que as pessoas também tenham, né? Então isso é uma coisa muito importante. Até porque, desculpa interromper, mas até porque na ponta você vende qualidade de vida. Pois é, exato. O que eu falo assim, uma grande coisa a se evitar na Benticare é que alguém da equipe, por exemplo, entre em burnout, né? Ou que alguém tenha algum adoecimento por conta do trabalho. Né? Tudo que a gente não quer. Então, isso com certeza vai permear aí, né, o raciocínio de vocês, o desafio de vocês, porque isso é uma coisa importante.
Então, o que, que a gente faz? Né? Essa questão de ter o alinhamento das informações ajuda bastante. E aí eu fui aprendendo, né, nas mentorias, a aceleração que a gente fez, a questão de equilibrar, né? Então, os processos, pessoas e tecnologia. Como é que a gente trabalha cada um desses para que a coisa vá se desenvolvendo, né, de maneira equilibrada. Então, a gente busca fazer isso, né, de uma maneira, como o Fred disse, né, enxuta, né, condizente com uma realidade de startup, numa realidade econômica como a gente vive aqui no Brasil também. E aí fica naquela coisa, né? Poxa, eu preciso ser econômico, né? Preciso ser racional, mas ao mesmo tempo são as pessoas, são as ferramentas que vão, né, ser motor para a gente crescer. Então é aquela coisa, a gente tenta ir ao máximo com o que a gente tem, e a hora que bate no muro a gente fala, poxa, agora é hora de crescer, né? Vamos expandir. Isso nem sempre está acompanhado de receita, né? Então, principalmente né, em early stage que a gente tem que fazer bastante concessão e pensar numa receita recorrente nem sempre é uma coisa que acontece no tempo que a gente quer, mas de buscar isso, né? Poxa, a gente precisa desenvolver, a gente precisa melhorar, então vamos trazer gente para fazer. E é nisso aí que a gente tá batendo agora, né? Então, expandir a equipe, melhorar a tecnologia, trabalhando muito processo. A gente está numa fase agora, a gente. Aquela coisa, né? Ferramenta, 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 de repente a gente olha, putz, está fazendo, está fragmentado. A chegada, né, do Matheus de TI ajudou muito a gente a olhar para o que a gente já tinha. Vamos organizar isso aqui, até para pensar, né, o que a gente vai levar para a construção da nossa ferramenta nova, né, da nossa plataforma nova, e para isso se traduzir na prática, né? Então, a gente conseguir unificar ali as nossas rotinas, transformar essas rotinas em protocolos que estão virando processos, e a gente otimizar esses processos para poder chegar ali no final do segundo semestre e estar com a coisa redondinha para rodar essa plataforma nova, que aí a gente vai poder pensar em tração e expansão, né? Então, estamos afinando o motor aí para poder crescer. Muito bom, muito bom. Bom, então, o pessoal que está assistindo a gente, então deu para compreender os valores que o Vinícius e que a Bentiquero defendem, né? E com base nesses valores, como construir indicadores, então, para a gestão de pessoas que sejam relevantes para trazer esses valores que eles vivem, né? É fundamental isso, né? Como olhar para o ser humano como centro de todo o desenvolvimento dessa construção de indicadores. E você está falando Exato. de pessoas e de tecnologia, e eu quero resgatar um assunto. A gente bateu um papinho aqui fora do ar. Eu quero resgatar um assunto do início ali. Eu estava conversando com o Vinícius que tem algumas reportagens que estão saindo recentemente falando de trabalho remoto e do que isso está impactando na perda de cultura de algumas empresas. Tem gente reclamando com relação a isso. Vinícius, eu quero saber a tua visão a respeito do trabalho remoto hoje e o que você espera aí no curto, médio prazo em termos de tendência para o trabalho remoto. Legal. Isso é fundamental, né? A gente está em fase, né, de construir essa cultura da Bentcare. Então, hoje, e aí acontece bastante assim, né? Então, a gente nasceu no online, né? A nossa primeira possibilidade de trabalho presencial, enquanto ainda era eu, a Ju e a Bianca, só era lá no consultório mesmo, né? Então, as reuniões, uma rotina de trabalho parcial ali, presencial no consultório. Aí depois, quando eu fechei o consultório para atender só online, a gente ficou sem um lugar físico. Então, a gente passou a trabalhar muito mais online e usava depois as instalações do Supera. E aí, nessa né, poder participar desses vários ecossistemas, também deu uma dispersada, porque pô, a gente já no Supera, na Bia, aqui na fábrica, reunião com o cliente e tal, então não tinha muito uma rotina. Aí a gente viu a necessidade de ter, né, alguns horários da semana, por exemplo, a segunda-feira é um dia que a gente reúne o time todo, né, de sucesso do cliente, então eu e a Ju, a Carol e a Bianca, a gente se reúne aqui na fábrica,
fica o dia todo aqui, e vamos construindo junto essa cultura. Então, hoje a gente trabalha, diria que, né, no geral, assim, o time todo, 50% presencial, 50% online, e, no geral, a percepção nossa é que o trabalho presencial tem um rendimento diferente, né? O online resolve, não tem dúvida disso, mas o presencial traz um quê a mais, assim, de troca de ideia, de poder se expressar, né, com mais detalhes, né, enfim, de poder, às vezes, sair um pouquinho ali daquele roteiro estabelecido e durante uma conversa, né, que parece que não tem nada a ver com o assunto, mas leva para uma ideia diferente. Então, a gente equilibrar isso, né, e lógico, a própria o recrutamento de talentos, né, envolve nem todo mundo está aqui em Ribeirão, então a gente também negociar isso, né, para como é que vai encaixar essa questão da distância, né, e com a nossa atividade presencial aqui. Então isso tem que levar em conta também. Legal. A gente tem uma pergunta aqui da Vitória. Vocês já criaram alguns indicadores ou vocês estão em vias de criar os indicadores para gestão de pessoas? Zero, pessoal. Então, quando eu tive o convite do Fred, eu falei, nossa, a hora que ele deu as opções, eu falei, bacana, vamos nisso aqui. Por quê? A gente está nesse processo de organizar nossa rotina ainda não está pronta, né? De principalmente documentar os processos, porque é muito natural de startup, a gente vai fazendo as coisas no dia a dia, vai fazendo, documenta dados, mas documentar, né, mesmo no nosso caso, que o pessoal que a gente conviveu mais, assim, de ter, né, esses processos bem escritos, né, no papel, na ferramenta, assim, é mais difícil, para daí, então, a gente poder criar esses indicadores, né. Hoje a gente tem um trabalho bem coeso, assim, em termos de todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? E os resultados que a gente tem que alcançar. Então a gente tem os nossos, estamos trabalhando nisso também, né? A gente trabalhar com os nossos objetivos, com os nossos indicadores de resultado, né, da startup como um todo, mas individualmente não. Até uma rotina, né, que a gente criou agora recentemente de fazer as reuniões um por um, né, de individuais, para a gente poder discutir, né, as necessidades de cada um dos membros da equipe, também é uma coisa recente agora que a gente está implementando. E aí, como medir isso, né, de acordo com essa questão de, poxa, a gente precisa sim, né, trazer resultado, né, cumprir as nossas metas, mas por outro lado também de que seja um ambiente, né, uma cultura nossa aqui, que também, né, leve como prioridade aí a questão da qualidade de vida, do bem-estar de todo mundo. Então, isso aí é importante. A gente é bem flexível, né, em relação à questão dos horários, né, e de trabalho, aquela coisa de que leva muito o jeitão do Google, né? Tem que ser feito, né? O horário que você quer fazer, não tem problema, né? Então, a gente vai bastante por aí. Legal. Bom, então, pessoal, o problema é a construção de indicadores para a gestão de pessoas. Eles estão crescendo, estão contratando equipe. Até o fim do ano, a previsão de chegar com 12, né? 12 pessoas contratadas. E, ok, agora eles precisam padronizar o jeito disso funcionar, né? Criar, ele diz que já estão criando processos para que isso seja padronizado. Agora, o que a Bentquero 60 Mais precisa para construir indicadores de gestão de pessoas? Essa é a grande pergunta, com base no que foi tratado até aqui, principalmente para manter a cultura, para manter isso que vocês vivem, né? Isso que vocês fazem questão de trazer de bem-estar. Então, o que eu preciso medir, né? Em termos de gestão de pessoas, o que a Bentquero precisa medir para que a cultura seja respeitada, para que os valores sejam respeitados. Esse é o grande desafio. E eu acredito que vocês devem ter planos também, crescendo a estrutura em termos de... Aí, saindo um pouco de indicadores, mas só para o pessoal ter uma ideia, construção de plano de cargos e salários, plano de carreira, benefícios, vocês têm isso planejado já?
Não, planejado não. A gente tem conversas, né, e vontade de fazer, mas isso aí também é uma coisa que a gente quer ter uma estrutura forte nisso e a gente acompanha algumas coisas, né, de que esse é uma indústria, né, que se criou em torno disso e que tem muita inovação até surgindo nisso, né, de que o quão valorizada, né, principalmente a geração mais jovem tem trazido nisso, né, em relação a não só um salário, né, mas de outros benefícios envolvidos. Eu tenho, não sei se viu, mas o caso recente, o iFood, por exemplo, está trazendo, né, um monte de novidade em relação a isso. Então, é uma coisa que, de fato, a gente precisa olhar com bastante carinho e vocês trazerem ideias aí para a gente vai ser super bacana também. Perfeito, perfeito. Alguns comentários aqui, o Gustavo falando que é importante, antes dos indicadores, definir os objetivos onde quer chegar, né? Sem dúvida, também respeitando os valores da empresa, né? E tem uma pergunta aqui da Vitória, se existe alguma área específica dentro da gestão de pessoas que é prioridade para vocês começarem? Existe alguma área, ela diz aqui, ela até exemplifica desenvolvimento, clima, remuneração, por exemplo. Boa. Olha, eu diria que no nosso estágio atual, desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento como um todo. A gente se desenvolve a partir do momento que as pessoas se desenvolvem também. Então, isso é uma coisa legal, que me fez lembrar aqui de uma coisa que essa abertura, né, para que todo mundo possa buscar, por exemplo, curso, participação em eventos, e que a gente quer possa ajudar nesse sentido, a gente sempre incentiva. A gente tem assinatura de diversas plataformas que trazem nessa possibilidade. Então, a gente assina o pessoal da G4, que é o G4 Skills, tem a Concur, tem o Strategizer, o próprio conteúdo da Starts, que assim dá não só a ferramenta de trabalho, mas ali um conteúdo, né, de educação, de aprendizado contínuo, para que toda a equipe possa se desenvolver. Então, e uma coisa que a gente sempre fala, né, aqui dentro, que até na hora de contratar, que hoje tudo a gente começa do zero. Então, toda a equipe, né, todo mundo que entra, por exemplo, para uma área nova, está sendo o head daquela área, né? Então, a depender, né, da ambição da pessoa, do planejamento dela, do que ela se imagina no futuro, ela está construindo com a gente as coisas do zero e vai ajudando a gente a ter essa programação. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Acho que como eu enxergo, né, a Bint quer, é a gente ser terreno fértil para desenvolvimento, né? Então, de que quem chegar e conseguir enxergar isso com a gente, tem com as ferramentas na mão aí, tem um caminho amplo para seguir aí e ajudar a gente a construir as coisas, a desenvolver, né? Isso é interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que é um desafio tremendo você construir do zero, você tem a vantagem, por exemplo, de começar sem vícios, né, cara? Pois é. E, eu acho que isso é um grande. O que pode ser no primeiro momento, né, que a gente já tratou assim como uma desvantagem, né? Ou se a gente for botar na matriz SWOT uma fraqueza, né? Que é falar, poxa, a gente tem a vantagem de ser da área, mas tinha, né? E a gente está suprindo ainda, buscando suprir essa lacuna da gestão. Mas que, por outro lado, a sensação voltei para o banquinho da escola, né? Então, estou aprendendo as coisas e poder aprender com quem já errou e com quem está começando do zero também é muito legal. Então, a sensação é justamente essa aí, Fred, poder crescer sem vícios ou com o mínimo de vícios possíveis, né? Já começa bem feito, né? Fazendo bem feito, desde o Essa é a início. ideia, essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Bom, cara, a gente está chegando ao final, então, para respeitar o nosso horário. Ô Vinícius, antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo com quem eu converso. E é uma coisa assim bem pessoal, porque ela reflete muito da tua experiência, da tua vivência com isso, né? Vinícius, diz para a gente o que precisa para empreender. Puxa, acho que antes de tudo precisa ter uma visão, né? Você enxergar um futuro diferente, enxergar uma coisa que ainda não está sendo feita do jeito que você quer,
e um tantinho de coragem e de planejamento, né, para conseguir concretizar a visão. E muita energia. Tem que botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Sem preguiça. Sem preguiça. Tá certo, tá certo. Muito bom. Ô Vinícius, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por se dispor a vir aqui, abrir o coração, abrir a cozinha da empresa para o pessoal e Boa. trazer isso de tão boa vontade. Muito obrigado mesmo. Eu desejo bastante sucesso, né, que continue nessa empreitada aí sem desanimar, porque o valor que vocês entregam é muito bacana, né? Eu acredito que tá entregando esse valor deve ser uma coisa extremamente gratificante para vocês todos, né? Então eu desejo muito sucesso, que continuem nessa pegada aí, só para cima. Opa, brigadão, Fred. Eu que agradeço. Puxa, uma baita oportunidade. É sempre bom poder contar a história e discutir as dores, porque isso faz a gente rever um monte de coisa e aprender no processo e poder bater esse papo aqui com vocês. E a gente está sempre de portas abertas. Venham, ó, o café tá aí, legal. Venham conhecer a Mente Quero de perto, marca uma reunião com a gente bate um papo aí e trocar experiência é sempre bom. Valeu demais. Beleza. O pessoal que quiser falar com você, então aqui a gente tem o Instagram, @bentequero60, vocês atendem por ali. Legal, o pessoal passa para mim, mas, poxa, me manda um e-mail, adm@bentequero.com, e se o pessoal que ADM? adm@bentequero.com, isso. Aí, perfeito. E também, alguém que entrar em contato direto com você, pode passar meu contato no WhatsApp, sem problema. Perfeito, legal, cara. Obrigado pela força aí, por participar, por compartilhar, né? Eu tenho certeza, foi muito rico, vai trazer muito valor. Agora o pessoal vai rachar a cabeça aqui, vai trazer algumas ideias muito bacanas e a gente volta a bater uma bolinha. Então, Show de bola, gente. Vinícius Brigadão. Faria, fundador CEO da startup Bem Te Quero 60 Mais, muito obrigado. A todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora, muito obrigado também ao pessoal que vai assistir depois. Lembrando que essa é uma atividade do MBA USP, Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. E continue nos acompanhando por aqui e não perca a próxima live case, que está quentíssima também, né? Em breve vocês já vão ter informação de quem vem falar com vocês, que é uma história muito legal também, uma pessoa muito bacana. O Vinícius conhece, mas eu não vou dizer quem é surpresa ainda. E, bom, então muito obrigado a todos, pessoal, e até a nossa próxima live case Fundace. Valeu, gente!